Olá, hoje o vídeo vai ser um pouco rápido, tá? Um vídeo curtinho, justamente para trazer um pouquinho mais de facilidade para você conseguir assistir, porque eu sei que nem todo mundo tem tempo para ficar às vezes 20, 18 minutos ali, que o último vídeo teve 18 minutos para assistir e aprender um pouquinho mais sobre a questão do treinamento mental, tá? Hoje eu vou trazer para vocês uma conversa que eu tive ontem com um atleta, numa mentoria que eu faço com um atleta, e eu queria trazer um pouquinho isso para vocês para facilitar ainda um pouco mais o entendimento, tá? E o que gerou essa conversa ontem é algo que a gente vem trabalhando no mentorado dele, na mentoria que a gente está fazendo com ele, sobre a questão do ego, tá? De como o ego acaba atrapalhando o seu desenvolvimento. Mas ele também não é um inimigo total, você tem que saber equilibrar bem isso. Mas a conversa começou quando ele citou um exemplo de como ele percebeu que o ego poderia estar atrapalhando ele. Então, quando tem aquelas provas que ele vai participar, que tem aqueles caras que ficam gravando agora a prova, a galera andando com a bicicleta, treinando ou competindo, na verdade mais competindo, ele falou que toda vez que ele vê o cara gravando, ele consegue ter mais força, ele consegue ter mais ânimo para dar um gás do que ele estava apresentando anteriormente. Então, o que a gente percebeu? Aí eu falei para ele, eu vou gravar uma aula sobre isso para poder explicar um pouco mais, depois você assiste que vai complementar ainda um pouco mais tudo isso que a gente está falando. A gente está o tempo inteiro sendo filmado, só que a gente não criou consciência disso. Aí eu volto lá atrás sobre a questão de novo do elefante amarelo. Por que a gente tem que observar essa questão? Por que a gente tem que estar atento? Porque é a gravação que a gente está gerando, a gente está sendo filmado o tempo inteiro. Existe um observador ali, existe alguém gerando isso pra gente. Gerando não, né? Observando aquilo que a gente está gerando, é o contrário. Então, tudo que a gente pega aqui de fora, a gente cria uma imagem interna e esse observador vai pegar essa imagem e vai transformar em uma memória, algo que você vai poder utilizar depois num futuro presente. Então, quando a função até de colocar um nome para a aula é você está sendo filmado, porque na verdade a gente está sendo filmado o tempo inteiro, só que a gente não criou consciência. E é o momento de criar consciência para isso, para se tornar um editor da sua vida. A mesma coisa que com um filme. Um filme não tem um editor lá que o cara vai lá, ele edita, coloca a melhor parte, coloca... É a mesma coisa que nós temos que fazer com a nossa vida. Então, assim, com o nosso desempenho. Então, eu quero ter um desempenho X. Pô, para eu ter esse desempenho X, o que eu tenho que fazer? E aí entra a questão de como você vai criar o seu elefante amarelo para você começar a fazer a gravação. Porque você já vai estar sendo filmado. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai gerar para que o seu inconsciente consiga registrar as informações que são mais produtivas, ao invés de pegar as informações que são menos improdutivas. Então, quanto mais você estiver observando o que você está gerando internamente, mais fácil fica para você criar uma experiência diferente. Na verdade, tudo isso aqui que nós temos, esse corpo esse corpo físico, ele é uma experiência que a gente observa e absorve todos os dias de tudo que acontece ao nosso redor. Gera uma experiência aqui. Então, se você não cria essa consciência do que está sendo gerado e toma a iniciativa de mudar isso, você não vai ter o resultado que você está buscando. Às vezes você vai ter o resultado da forma como você está alimentando aquilo, se for algo negativo, você vai estar alimentando o seu inconsciente de coisas mais negativas e não vai buscar ou não vai alcançar aquilo que você está querendo. Então, às vezes você sendo mais intencional, quanto mais intencional você for, melhor. Então, um exemplo, tá? O que eu procuro fazer antes de sair para fazer o meu treino? A primeira coisa que eu procuro fazer é ficar em silêncio, observar como é que está o meu corpo, quais são os pensamentos que estão passando, o que está acontecendo internamente. Com isso, eu já começo a alterar a química que está acontecendo internamente para a química que eu quero buscar. Então, se eu já criei o elefante amarelo, eu tenho que criar a química que vai me levar em direção àquilo. Se você não tem essa capacidade ou essa observação de olhar o que você está gerando e alterar aquilo para buscar realmente o que você quer,
fica difícil. Uma coisa que eu sempre procuro falar para os atletas. Por que vocês acham que uma empresa cria uma meta? A meta que uma empresa cria é o elefante amarelo. Ela cria aquilo, dispara para os seus funcionários, e aí os funcionários vão montar estratégias para alcançar aquela meta, dentro das diretrizes que a empresa colocar. Nós somos a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo. Você vai fazer um percurso de 100 km e você quer fazer com um determinado tempo. Então, para você fazer em determinado tempo, você tem que entender que a sua velocidade média vai ter que ser X. Só que aí existem as coisas que estão acontecendo no ambiente. Às vezes pode estar muito sol, de repente vai estar com muito vento. Então, são vários detalhes que você não tem controle. Mas a forma como você absorve essas atitudes, esses, vamos dizer assim, esses eventos do ambiente é que vai fazer a diferença. Eu vou citar para vocês um exemplo que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu fui fazer um treino com um rapaz e eu realmente passei mal. Eu fiquei mal mesmo, por causa do calor. Só que do momento que eu percebi isso, me gerou uma ideia. E eu falei, caracas, eu não tinha pensado nisso. Foi aonde eu comecei a desenvolver a questão do que o sol é uma energia muito forte. Então, eu tenho que ressignificar isso. Então, o sol não vai me fazer quebrar de fato. O sol vai me trazer mais energia. Eu posso usar isso a meu favor. É a mesma coisa do vento. O vento está soprando lá fora, então eu tenho que usar o vento a meu favor. Então, quando a gente começa a observar essas coisas, a gente começa a reconfigurar ou ressignificar o que está acontecendo, a gente começa a ter uma percepção diferente das coisas. E isso não é só para a questão do treinamento, isso é para uma questão geral. Trabalho, família, relacionamento, tudo. Se a gente começa a observar o que está acontecendo e a gente ressignifica e procura dentro daquela ressignificação algo que seja mais produtivo para a gente consegue reforçar aquela situação de uma forma mais produtiva. E aí, o que acaba acontecendo? O corpo se torna mais forte. Por quê? Quando a gente fica voltado para a imagem que fica gerando ali o looping, lembra quando eu falei do looping, quando tem o nosso olhinho virado para dentro, o looping aqui e o nosso cérebro captando? Se as informações aqui são improdutivas, esse corpo vai se tornar improdutivo. Mas se a gente ressignifica e começa a ver o que a gente pode mudar e colocar coisas mais produtivas, esse corpo se torna mais produtivo. O problema é que nós não estamos tendo consciência de tudo isso. Então, o primeiro aspecto que eu procuro despertar no atleta é abrir a cabeça dele para ficar mais consciente. Quanto mais consciente ele fica de tudo que acontece, mais resultados produtivos ele consegue armazenar. E essa virada é importante. Essa chave vai mudar. Essa chave que vai girar ali e abrir outra possibilidade. Então você começa a abrir outras portas. Quanto mais portas você abre, mais benefícios você começa a colher a teu favor. Então, é criar, de fato, o seu elefante amarelo, observar que você já está sendo filmado e começar a usar tudo a seu favor. Entendam bem, não é uma questão de se manter positivo o tempo inteiro, porque se manter positivo é uma situação que não é fácil e não é tão boa, tá? Mas você, pegando tudo que aconteceu de ruim com você, e questionando o que eu posso aprender com isso, o negativo acaba se tornando algo produtivo. E aí você começa a pegar todos os aspectos que acontecem fora e começa a trazer para você algo mais produtivo. Então, comecem a observar que você está sendo filmado. Então, quanto mais você ficar atento que você está sendo filmado e você começa, opa, peraí, eu estou sendo filmado, deixa eu mudar isso, deixa eu mudar aquilo. Você começa a falar, opa, peraí, eu vou tomar mais cuidado, eu vou fazer aquilo de forma mais adequada. Você entende? É a mesma coisa do treino intencional. Quais são suas intenções com o treino? Quantas vezes você sai para treinar e para um pouquinho antes de treinar e vê exatamente quais são as suas intenções? Posso garantir, a partir do momento que vocês começarem a observar as intenções que vocês têm com o treinamento que vocês vão sair para fazer, vocês vão colher outros resultados muito mais produtivos. Beleza?